Fala pessoal, como é que vocês estão? Boa noite a todos, espero que estejam bem. Agora eu tô gravando aqui, esse vídeo já é de noite, então se você tá assistindo assim que eu postei, tá dando uma credibilidade pro canal. De noite, então boa noite, se não, bom dia, boa tarde, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, seja bem-vindo novamente. Vamos lá, dessa vez eu resolvi diversificar um pouco, eu sempre falo do Curitiba, mas dessa vez eu vou estar diversificando um pouco o conteúdo do que eu vou estar falando. Para dar uma certa diversificada, né? Normalmente eu falo do Coxa, porque é o time da minha cidade, é o time que eu torço desde que eu sou criança, desde que eu nasci, eu torço pro Curitiba. Eu sempre fui no Couto Pereira, então para mim é muito fácil estar falando do Curitiba, mas hoje eu vou dar uma diversificada, tá? Vamos lá, pessoal. Eu vou falar aqui do assunto que é do Intercontinental, principalmente do jogo entre Flamengo e PSG, tá? Eu vou estar falando desse jogo, vou estar aqui dando minha opinião sobre o que foi e por que aconteceu essa situação com o Flamengo a partir do momento que foi extravasando as cobranças de pênalti contra o PSG, né? Então, eu acho que assim, pessoal, já foi o Flamengo foi um time muito guerreiro, tanto na parte física, depois de ter disputado mais de 70 jogos com o time titular, o Flamengo ainda conseguiu bater de frente na questão física, na questão tática, com o PSG, conseguiu levar essa disputa para os pênaltis, acho que já foi algo bem grandioso assim para o Flamengo, né? Acho que não são todos os times brasileiros que conseguiriam levar essa disputa para a penalidade máxima ali, para a cobrança de pênaltis. Então, eu acredito que o Flamengo conseguiu segurar o PSG e conseguiu levar para a cobrança de pênaltis, algo que já foi já foi um feito, né? Eu acho que pro nível aqui do cenário nacional, o Flamengo tá sim acima dos demais clubes, né? Aqui pro nível do Brasil. Isso desde 2019, quando com o Jorge Jesus, técnico do time rubro-negro, técnico do Flamengo, desde 2019, quando o Jorge Jesus veio assumir o Flamengo ganhou a primeira Libertadores dessa era que ele vem destacando, que ele vem sendo referência aí, junto com o Palmeiras, aqui no nosso futebol. Então, sim, o Flamengo já tinha ganhado uma Libertadores com o Zico, porém, depois dessa que ele ganhou em 2019 e assumiu o protagonismo aqui no Brasil, o Flamengo tá liderando ali com o Palmeiras de sobra, né? Muito, de forma bem tranquila, tá conseguindo se destacar no cenário nacional, né, pessoal? Então não tem o que a gente falar contra o Flamengo ou o Palmeiras. Até o Bahia agora tá vindo forte também com a SAF do Bahia do Grupo City. Mas o Flamengo, assim, ele veio muito forte junto com o Bahia, junto com o Palmeiras. Eu acredito que o Bahia é um time que pode também surpreender mais para frente pelo poderio econômico. Série A, futebol hoje em dia é muito investimento. A Série A tá num nível muito acima dos outros países aqui da América do Sul, da América Latina. E o futebol brasileiro tá batendo de frente economicamente com. Enfim, tá superando a América Latina, a América do Sul. O futebol brasileiro tá com alguns times têm muita bala na agulha em questão financeira para contratar jogador, para questão de estrutura, questão de premiação para os jogadores, e tudo isso acaba alavancando o futebol aqui do nosso país, tudo isso acaba fazendo com que o futebol do nosso país fique mais competitivo, certo? Voltando a falar da final do Intercontinental, eu vi algumas pessoas fazerem meme, fazerem piada com o Flamengo, mas na minha opinião o Flamengo conseguiu ir longe, tá, galera? Depois que o Corinthians ganhou o Mundial em 2012 contra o Chelsea, essa foi a oportunidade que algum time brasileiro mais chegou perto de conquistar o Mundial. Então, só para vocês verem por que eu falo que Bahia, Palmeiras, Flamengo, eu acho que o Mirassol foi uma exceção, acho difícil acontecer novamente um time com tão pouco investimento, pelo menos nos próximos anos, um time com tão pouco investimento conseguir fazer uma campanha tão boa quanto o Mirassol fez. Mas esses três principais times aqui do Brasil que tem mais investimento, eles podem surpreender, né? Em Libertadores. Libertadores nem é mais surpresa o Flamengo ganhar, mas bater de frente com os times europeus. Teve ano passado também aquele Mundial que tiveram mais times disputando, que eu acho que o Botafogo ganhou de time europeu, o Flamengo ganhou, o Fluminense ganhou. Então é algo aí pra gente ficar mais atento, né? É algo pra gente ficar de olho em vista, ver como que as coisas estão mudando, né? Aí no cenário do futebol. E, na minha opinião, algo muito mais vexatório do que foi essa derrota dos pênaltis do Flamengo foi a questão do Bruno Henrique. Eu sei que isso saiu um pouco de pauta, mas a questão do Bruno Henrique, dele de ser provada a manipulação dele de cartão amarelo para beneficiar os parentes dele, isso para mim foi muito mais vergonhoso do que a questão do Mundial, tá, pessoal?
Então, essa questão do Bruno Henrique foi algo que para mim foi assim bem expressivo, um atraso para o futebol, um atraso à modernização do futebol. Já a questão do Mundial achei muito normal, achei que o Flamengo conseguiu ir bem longe, colocando ali sob disputa de pênaltis, e pênalti é complicado, né? Então o goleiro do PSG ali foi grande, conseguiu fazer uma boa leitura das jogadas, uma boa leitura das cobranças de pênalti dos jogadores dos atletas do Flamengo. E a questão do Bruno Henrique eu acho um pouquinho mais complicado, porque ele demonstra um atraso para o futebol em si. Mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem que eu traga mais algum tipo de conteúdo, falando às vezes da campanha do Mirassol, nos outros 2 vídeos que eu postei era falando do Coxa. Hoje eu quis falar do Intercontinental, que aconteceu essa semana, quarta-feira agora, hoje é sexta, então postei com 2 dias depois. Se vocês quiserem que eu fale do Mirassol, de alguma outra coisa, de alguma outra situação, me falem, tá bom? É isso, galera. Valeu, tamo junto.